Olá, povo de Deus, jovens do Senhor Jesus Cristo. Que felicidade é, meu irmão e minha irmã, estarmos aqui para poder estudar a lição, para poder ouvir a palavra de Deus. A melhor coisa que o jovem fazer, meu irmão, é ter prazer em estudar a Bíblia. Minha Bíblia está um pouco acabada, mas isso é porque ela é bem usada, entendeu? Então estude, aproveite bem, porque esse é o maior tesouro que o homem tem, que o homem pode possuir em suas mãos. É um tesouro que pode mudar o seu caráter. É um tesouro que mudou a história. É um tesouro, queridos, que pode impactar diversas e milhões de vidas. Então aproveite. Aí ler a lição da Escola Sabatina, estudar a lição da Escola Sabatina é uma das formas disso acontecer, disso se tornar uma realidade prática no público dos jovens. Amém? Queridos, a lição da Escola Sabatina de segunda-feira, ela vem trazendo um episódio muito curioso. Jesus, certa vez, em seu ministério aqui na Terra, ele curou diversas pessoas, sim, com certeza. Mas a história aqui do capítulo 9 vai citar algo muito interessante, quando Jesus cura um homem fisicamente da cegueira. A lição vem trazendo que naquela época havia muito preconceito em relação às pessoas com enfermidade, porque era comum a pessoa pensar: olha, se você está enferma é porque você é um grande pecador. Deus não vai permitir com que alguém justo, alguém perfeito, alguém sem pecado, alguém que pratica a bondade a todo momento, passe ou adquira alguma enfermidade como uma cegueira. Com certeza isso é fruto do pecado dos seus pais ou é fruto do seu próprio pecado. E era assim que os fariseus e os mestres daquela religião olhavam para o cego que Jesus tinha curado, com um olhar torto, com um olhar de preconceito, com um olhar de inferioridade para com aquele homem que fora curado pelos mestres dos mestres. Só que Jesus ele tenta resolver aquela situação e revelar que nem sempre o fato de alguém estar doente é por causa do pecado. É claro, por exemplo, se você não cuidar do templo do Espírito Santo, prejudicando ele através de uma má alimentação, de um mau estilo de vida, você não faz exercício físico, isso sim se constitui pecado porque você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Pessoas que fumam, pessoas que vivem dedicadas aí ou dominadas pela pornografia podem adquirir alguma doença? Podem sim, mas em outros casos, queridos, a enfermidade é fruto da consequência da fragilidade humana, da natureza que infelizmente está poluída, enfim, são diversos fatores. Jesus queria esclarecer isso para aqueles mestres e fariseus, mas infelizmente eles queriam permanecer na cegueira espiritual. E é isso que o versículo 35 ao 41 vem nos trazendo. Olha só, veja, Jesus diz o seguinte: você crê? Que ele está se dirigindo aos mestres da lei. Você crê no Filho do Homem? Aí em diante fala, ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já tem visto ele, é aquele que está falando com você. Então ele disse: eu creio, Senhor. E o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Mas alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Olha só, verso 41. Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Não teriam pecado. Mas porque agora dizem nós vemos, o pecado civil de vocês permanece. Então, está mais do que claro. Infelizmente, aqueles fariseus estavam agindo de maneira contra o Senhor, contra Deus, contra a obra divina de ajudar os necessitados e de curar os doentes. Enquanto isso, os próprios fariseus tinham uma doença que era a pior de todas, o câncer da terra. O pior câncer da terra é o câncer do pecado. Essa é a realidade. A pior cegueira é a cegueira espiritual, porque esta pode te levar para a perdição. Esta pode te impedir de você ter um encontro com Jesus. Ei, jovens, isso pode acontecer conosco. O que nos cega? O que será que neutraliza a nossa visão espiritual de modo que a gente não consiga enxergar Jesus Cristo?
Vou citar aqui algumas coisas para a gente refletir. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, vai nos trazer o que deve influenciar o nosso coração. Beleza? Filipenses 4, verso 8. Abre aí a tua Bíblia. Se eu fosse você, eu imprimia esse verso e colocava na geladeira ou na porta do seu quarto, em algum lugar onde você possa ter contato constante com este verso para estar relembrando, porque é um modo de você se resguardar de qualquer influência maligna. Beleza? E olha só o que diz aqui o verso 8. Finalmente, queridos irmãos, diz o apóstolo Paulo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha só que interessante, hein? Que bênção. Então, o que deve ocupar o nosso pensamento, a nossa mente, são coisas boas. Porém, do outro lado, do contrário, se eu contemplar, se eu consumir entretenimentos que vão danificar a minha vida, meu espiritual, eu posso me cegar. Sim, eu posso me cegar. Então, temos que ter muito cuidado com o que se passa aqui nessa cabeça, beleza? Deus e Satanás, ele quer dominar a nossa cabeça. Enquanto o inimigo quer dominar a mente humana, o Senhor também quer dominar a mente humana, entendeu? Então a gente precisa escolher quem é que vai ser o Senhor do nosso coração. E os fariseus, infelizmente, eles não conseguiram se proteger das vozes do maligno, levando eles a tomar uma posição contra Jesus Cristo. Eles davam ouvidos demais às influências malignas e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Será que os nossos amigos estão nos tornando tão distantes de Jesus que os prazeres do mundo estão nos fazendo não enxergar a necessidade de oração? E aí? Será que os divertimentos estão nos cegando? Será que até a nossa família pode nos cegar? Será que nós mesmos estamos nos enganando? Será que o orgulho está nos impedindo de enxergar como Jesus precisa de nós para pregar o Evangelho para as pessoas? Queridos, nós precisamos pedir, Senhor, por favor, derruba toda a cegueira. E sabe o que é agora a cegueira? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer cair as escamas dos nossos olhos e nos fazer encontrar Jesus Cristo. Entendeu, jovem? Então a gente pensa nisso, beleza? Jesus, ele quer te usar, meu irmão. Jesus, ele quer te usar como um poderoso instrumento. Assim como no passado, Deus utilizou Israel para destruir diversas nações. Hoje a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas Deus quer te usar para destruir as fortalezas de Satanás e levar muitas pessoas para Cristo. Tu precisa ser um instrumento de bênção, meu irmão. Aqui no Nordeste brasileiro ou em qualquer lugar que você se encontre, Deus quer que tu seja uma bênção, assim como Frei Abraão. Beleza, jovem? Então, tomando as palavras de Deus e lançando para você, eu te digo, se tu uma bênção. Foi isso que ele falou para Abraão. Então que nós possamos clamar a Deus ajuda para não nos tornar cegos espirituais, mas pessoas que conhecem a verdade, estão libertas do engano, permanecem firmes pelo aquilo que é correto. Amém? Então vamos fazer oração. Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Que eu possa abençoar os jovens, Senhor, que aqui se encontram assistindo este vídeo. Nos ajude a nos firmarmos na Tua Palavra, ilumina nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meu irmão, e fiquem na paz de Cristo. Tchau, tchau.